Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e nós vamos tratar hoje de mais um tema, nossa Constituição Federal de 1988. O estudo da Constituição Federal é imprescindível para quem estuda o direito constitucional. Não seria completo sem o estudo da Constituição. Hoje nós vamos falar do artigo 2º da Constituição, que trata da separação dos poderes. Iniciando já pelo tema separação de poderes, a doutrina vai preferir dizer tripartição dos poderes. A doutrina prefere chamar tripartição dos poderes, porque o tema separação dos poderes traz a ideia falsa, ou melhor, a falsa ideia de que os poderes são separados, quando na verdade o poder do Estado não está separado, ele está tripartido. Ele é exercido pelo Estado, porém não está nas mãos de um só. É a teoria desenvolvida principalmente por Montesquieu, que fala da tripartição dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Aonde está o princípio da tripartição dos poderes ou da separação dos poderes? Está no artigo 2º da Constituição, que fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A ideia de harmonia, quando se fala em harmônicos, significa que os poderes cooperam uns com os outros, trabalham juntos para garantir a vontade da União. A harmonia significa colaboração, cooperação, visa garantir que os poderes expressem uniformemente a vontade da União. Quando falamos de independência, isso vai tratar da ausência de subordinação. Os poderes não são subordinados uns aos outros. Apesar de termos a ideia de que o executivo é quem manda no país, isso não é verdade. Não há hierarquia entre o poder legislativo, executivo e judiciário. Todos os três poderes são livres para se organizar e atuam nos limites constitucionais na organização do nosso Estado. Quando pensamos em tripartição de poderes, quando pensamos em separação dos poderes, na tua prova pode cair tanto de uma forma como de outra, mas significa basicamente a mesma coisa. Pensamos em competências. E quando lembramos de competências, nós devemos lembrar as competências que cada um desses poderes tem. Quando falamos em competências, falamos em funções típicas. Quando falamos em funções típicas, falamos de funções principais. Qual é a principal função do legislativo? Legislar e fiscalizar. É isso mesmo. O poder legislativo, ele tanto legisla quanto fiscaliza. E fiscalizar é uma das suas funções típicas. A outra função é legislar. O poder executivo, ele administra, ele governa. E o poder judiciário exerce a função julgadora, a função jurisdicional, como função típica. Quando falamos em função jurisdicional, nada mais é de que dizer o direito no caso concreto. Mas além das funções típicas, um poder pode exercer parcela de outro poder. É o que nós chamamos de funções atípicas ou funções complementares. Então, desta maneira, o legislativo, que tem a sua função típica de legislar ou de fiscalizar, vai também exercer a função atípica, que compete, no caso, por exemplo, da administração, ao poder executivo, e a função julgadora, que compete ao judiciário. O executivo, por sua vez, vai legislar, julgar, são funções que não são suas, e o judiciário, por sua vez, também vai legislar, administrar, funções atípicas, complementares. Isso existe para manter a independência dos poderes. Então, vamos aos exemplos.
Um exemplo de função atípica do legislativo, o legislativo que exerce atipicamente a função de administração e julgadora. A julgadora, por exemplo, quando julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Sabemos que quem julga o presidente nos crimes de responsabilidade é o Senado Federal, que pertence ao Legislativo. No Executivo, por exemplo, na função legislativa, quando edita leis delegadas, previsto lá no artigo 59, medidas provisórias, ou a função julgadora do Executivo, por exemplo, os recursos administrativos de uma multa, é a função julgadora do Executivo. E o Judiciário, quando elabora o seu regimento interno, está ali exercendo a sua função legislativa. Administrar a função administrativa quando realiza concurso público, cargos de direção, eleição. Mas, ainda assim, tem algo que quero destacar para você, pois há na Constituição Federal um sistema chamado de freios e contrapesos. Esse sistema prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro, nos limites, é claro, estabelecidos na Constituição. É o que acontece, por exemplo, quando o Congresso Nacional, que representa o poder legislativo, fiscaliza os atos do Poder Executivo, está lá no artigo 49, inciso 10 da Constituição, ou quando o Poder Judiciário controla a constitucionalidade de leis elaboradas pelo Legislativo. Basicamente, no sistema de freios e contrapesos, para que um poder não viesse a se sobrepor sobre os demais, a Constituição previu um sistema de freios e contrapesos. O Legislativo, por sua vez, exerce a função julgadora nos crimes de responsabilidade do presidente da República. Mas quem preside a sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha aí a interdependência dos poderes. Dessa forma, a independência entre os poderes ela não é absoluta. Lembre-se, a independência entre os poderes não é absoluta. É o que nós chamamos de interdependência, pois existem interferências legítimas de um poder sobre outro, que chamamos de sistema de freios e contrapesos. É esse sistema que a Constituição vai trazer para que um poder não se sobreponha sobre o outro, para evitar que um poder suplante o outro. É a relação de interdependência entre eles. O Legislativo faz a lei, o Executivo aprova, o Judiciário declara a inconstitucionalidade. Veja a relação de interdependência. O Executivo, representado pelo presidente da República, escolhe o ministro do STF, mas precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Ou seja, Executivo, Judiciário e Legislativo na relação de interdependência. O Senado julga o presidente, como falamos. O presidente representa o Executivo, o Senado Legislativo. Quem preside a sessão? O presidente do STF. Então, a relação de interdependência, sistema de freios e contrapesos, a independência não é absoluta. Fica aí a dica para a sua prova. Próxima aula, artigo 3º da Constituição. Objetivos da República Federativa do Brasil. Não perca a próxima aula com dicas, com tudo que pode ajudar para a sua prova, para a sua aprovação. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.